Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia aí, né, caminhando com a palavra, com o Senhor. E hoje a nossa leitura, ela vai dar continuidade na carta de João, né? João escrevendo algumas cartas às igrejas. A gente vai ler a segunda e a terceira. São cartas pequenininhas, mas que com certeza vão ministrar o nosso coração nesse dia. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura. Pai, eu quero te agradecer. Que semana, Pai, abençoada, que semana que nós temos vivido, Senhor, o melhor do Senhor para esses últimos dias do nosso ano de 2023. Obrigada, Jesus, por esses momentos, pelo refrigério que o Senhor tem trazido ao nosso coração, pela alegria de ter continuado, de ter perseverado até aqui, Senhor, de não ter deixado esse propósito de lado, de ter sido fiel, Senhor, com o propósito que nós colocamos no primeiro dia desse ano. Obrigada, Jesus, pelo teu grande amor para conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos carregando realmente junto com o Senhor, Pai, durante esse ano de 2023. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela minha vida, por mais um dia, por mais essa leitura, porque eu sei que o teu Espírito tem construído algo poderoso no nosso espírito. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então? Nós vamos ler primeiro o segundo João e depois terceiro João. É a segunda carta e a terceira carta. A segunda carta, versículo 1 e vai até o 13, né? São 13 versículos somente. João, o ancião, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem tanto amo na verdade, como fazem todos os outros que conhecem a verdade, por causa da verdade que está para sempre nos nossos corações. A graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Como eu me sinto feliz por encontrar alguns dos seus filhos aqui e ver que eles estão vivendo como devem, seguindo a verdade e obedecendo aos mandamentos que recebemos do Pai. E agora eu quero lembrar-lhes insistentemente, querida senhora, o velho mandamento que Deus nos deu bem no princípio, que nos amemos uns aos outros. Se amamos a Deus, faremos tudo quanto Ele nos manda. E desde o começo mesmo, Ele nos mandou que amássemos uns aos outros. Tomem cuidado com os falsos líderes que têm saído pelo mundo, que não creem que Jesus Cristo veio à Terra como um ser humano, como um corpo como o nosso. Quem faz isso é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não serem como eles e perderem o prêmio pelo qual eu e vocês temos trabalhado tão duramente. Procurem ganhar do Senhor a recompensa completa. Se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Mas se forem leais aos ensinos de Cristo, terão a Deus também. E então terão tanto o Pai como o Filho. Se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, nem sequer o convidem a entrar em suas casas, nem o saúdem. Se vocês o fizerem, estarão tornando-se companheiros deles e das suas obras malignas. Bem que eu gostaria de dizer muito mais, porém não quero fazê-lo por intermédio desta carta, porque espero ir vê-los face a face em breve. Então poderemos conversar juntos a respeito destas coisas, para que a minha alegria seja completa. Saudações dos filhos da sua irmã escolhida por Deus. João escreve, né, reforçando essa chamada à nossa responsabilidade de amarmos como Deus nos amou, né, a seguirmos esse principal e maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a nós, né, ao nosso próximo como a nós mesmos, amar uns aos outros como Cristo nos amou, nos colocarmos realmente como verdadeiros cristãos que seguem esse mandamento tão poderoso do Senhor. João é enfático em dizer que ele chama a atenção para isso, para a igreja, para os irmãos, né, para todos aqueles que derem ouvidos àquilo que ele está ensinando. Cuidado com os falsos religiosos, com os falsos mestres, né, com os enganadores, aqueles que tentam nos levar para um outro evangelho
que não é o evangelho puro e simples de Jesus. A terceira carta de João, também pequena, com também somente 15 versículos, né? João, o ancião, ao querido Gaio, a quem amo verdadeiramente. Querido amigo, estou orando para que tudo esteja correndo bem aí e que o seu corpo esteja tão sadio como eu sei que a sua alma está. Alguns dos irmãos que vieram aqui de viagem deixaram-me muito satisfeito ao contar-me que a sua vida continua limpa e verdadeira e que você está vivendo conforme a verdade. Eu não podia ter maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Querido amigo, você está fazendo uma boa obra para Deus ao cuidar dos mestres e missionários que passam por aí em viagem. Eles contaram à igreja daqui a respeito do seu amor e das suas ações generosas. Eu fico contente quando você os despede do modo que agrada a Deus, porque eles estão viajando por causa do nome, sem receber ajuda alguma dos gentios. Portanto, nós mesmos devemos recebê-los bem, a fim de que possamos tornar cooperadores deles na obra do Senhor. Eu escrevi à igreja a respeito disso, porém o orgulhoso Diótrefes, que gosta de aparecer como líder dos cristãos daí, se recusa a ouvir-nos. Quando eu for, contarei a você alguma das coisas que ele está fazendo e as coisas perversas que anda falando a meu respeito e a linguagem insultuosa que está usando. Ele não somente se recusa a acolher os irmãos em viagem, mas diz aos outros que não o façam e procura expulsá-los da igreja. Querido amigo, não deixe que este mau exemplo influencie você. Siga só o que é bom. Lembre-se que aqueles que fazem o bem provam que são filhos de Deus, e aqueles que continuam no mal provam que estão longe de Deus. Entretanto, todos falam bem de Demétrio, inclusive a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também podemos dizer o mesmo dele, e você sabe que falamos a verdade. Tenho muito que dizer, porém não quero escrever, pois espero vê-los em breve e então teremos muito que conversar juntos. A paz esteja com você. Os amigos daqui enviam lembranças. Saúde cada um dos irmãos, dos amigos daí. João escreve, né, algumas pequenas cartas, e essas duas últimas são realmente bem pequenas, alertando os irmãos, falando sobre essa maneira difícil, né, de se lidar às vezes com a igreja, com alguns líderes que tentam de alguma maneira desvirtuar o evangelho, levar o evangelho para um outro lugar que não é o da caridade, que não é da piedade, que não é do amor ao próximo. Mas João chama a atenção novamente para esse verdadeiro evangelho, para esse verdadeiro amor de uns para com os outros. E aqui ele fala a respeito de como Gaio, né, esse discípulo querido de João, provavelmente um filho na fé, está lidando com isso na sua região ali, de como ele tem cuidado dos missionários, dos irmãos que passam por ali, né, fazendo a obra do Senhor, e como ele recebe bem, como ele de alguma maneira despede eles, provavelmente como oferta. Eu creio que é disso que João está dizendo, porque eles são cuidados pela igreja, eles precisam, né, desse auxílio da igreja para continuar avançando. Queridos, o evangelho, ele só realmente foi disperso, ele só realmente andou o Império Romano todo e além dessas fronteiras, porque a igreja foi generosa. A igreja foi essa mantenedora desses homens que viajavam constantemente de um lado para o outro, levando essa palavra. Essa palavra só chegou até nós hoje, no século 21, porque esses homens, a igreja de Cristo, tem sido a mantenedora de homens e mulheres que se colocaram para o ID, para o avanço do evangelho. Então que a gente possa ser testemunhas hoje desse evangelho também, e mais do que isso, que nós sejamos essa igreja que também ajuda missionários, homens e mulheres que estão no campo fazendo a obra de Deus, falando do nome, como João está dizendo aqui nessa pequena carta, que nós possamos ser bons em administrar, né, financeiramente aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que a gente faça da melhor forma possível, né, a administração disso, fazendo com que a obra de Deus seja expandida aqui e em toda a terra, né? A gente sabe que há muito ainda a ser feito,
O evangelho ainda precisa chegar em muitos lugares. Há muitas pessoas ainda que precisam ouvir do amor de Deus. E não quer dizer que muitos já não tenham feito isso, já fizeram. Mas há muito ainda a ser feito. E nós podemos ser esses cooperadores, né, no reino de Deus, através também de dar abrigo a missionários, ser bons hospedeiros, a palavra fala, né? Hospedar na nossa casa aqueles que precisam, ter um coração generoso para ofertar para que esses missionários avancem e tantas outras obras que podem ser feitas para ajudar no reino de Deus. Amém, queridos? Hoje, então, nós ficamos com essas duas pequenas cartas de João. Amanhã, sexta-feira, a gente começa a carta, o livro de Apocalipse, né, de João também, aonde a gente faz esse fechamento da nossa leitura de 2023. Nós temos sexta, sábado e domingo para fazer o livro de Apocalipse. Eu queria que você tivesse comigo nessa leitura, que você não deixasse de lado, né, esse livro tão importante quanto é Apocalipse. Elisângela, não entendo muito bem Apocalipse, não vou ler. É uma pena, porque na verdade, quanto mais nós realmente nos dedicamos à leitura da palavra, o próprio Espírito Santo é aquele que vai nos ensinando, pouco a pouco, sem pressa, né? O Espírito Santo não tem pressa para nos ensinar aquilo que ele precisa ensinar. E eu tenho certeza que dentro do livro de Apocalipse, o Senhor vai continuar nos ensinando tantas outras coisas, conforme ele tem já ensinado até aqui. Amém? Deus abençoe. Ótima sexta-feira, quinta-feira para vocês. Hoje é quinta ainda, né? Dia 28 de dezembro. 28 de dezembro. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar a nossa leitura e começar então o livro de Apocalipse, tá? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.